Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os meus amigos, todas as pessoas que me conhecem e que estão assistindo, ou irão ver depois, né, essa live. Pessoal do Cinti Boa, eu vou já compartilhar aqui o link, tá certo? Pessoal, só um pouquinho de paciência para eu poder começar, que para poder compartilhar o link com vocês, tá certo? Gente, do fundo de meu coração, eu não estou encontrando o local onde eu compartilho o link. Perdão, viu, gente? Perdão 1000 vezes. A Numa Rosa até me disse, mas eu estou tentando aqui, ainda não estou encontrando. Então, quem já estiver vendo, por favor, compartilhe o link com o grupo Cinti Boa, né, que é o sindicato aqui dos servidores do município de Boa Viagem. Boa tarde, gente. Boa tarde mais uma vez a todos, né? Essa live que eu vou fazer, né, vou falar de alguns assuntos referente ao nosso município, né, que é Boa Viagem, especialmente assuntos que interessam aos servidores públicos e principalmente aos da educação, né, mas todos. O primeiro assunto que eu vou falar é sobre os precatórios e sindicato APEOC, depois sobre concurso público e o famigerado plano de cargos e carreira, né? Primeiro, vamos aqui, o primeiro assunto, sobre os precatórios, né? A terceira e última parcela do nosso precatório, né, já vai sair provavelmente no final deste mês, no começo do outro, ou mais tardar 31 de dezembro de 2025. Gente, mais uma vez, aqui em Boa Viagem, vou soltar aqui um pouco meu cabelo, desculpe se eles estão meio, assim, um pouco revoltos. Mais uma vez aqui no nosso município, nós, professores, que temos a honra de estar recebendo a terceira e última parcela da fortuna dos precatórios, vamos ter de novo o desconto de imposto de renda, que não era para ter, do verbo vai ter, desconto para a APEOC, né? E não teremos nem juros e nem correção monetária nessa última parcela, que é o que aconteceu com o Estado, nosso Estado do Ceará, os professores. Os professores do Estado do Ceará, na terceira parcela dos precatórios, receberam, além da parcela, receberam os juros e correção monetária da primeira, segunda e terceira parcela. Agora, na quarta parcela, que também os professores do Estado do Ceará já receberam, eles receberam também os juros e a correção monetária, ou seja, eles receberam 60% em cima do montante e não apenas do valor principal dos precatórios, diferente aqui de nós de Boa Viagem, né? Que
facada e abocanhada de todos os lados. Gente, eu já falei algumas vezes, desde a primeira parcela, que eu já falei que esses precatórios do Fundef, eles são verba indenizatória e, portanto, não deveria ter desconto de imposto de renda. Alguém pode dizer, não, mas a gente recebe no ano seguinte, quando vai declarar imposto de renda. Mas acontece que a lei, ela é bem clara, como dizia o Arnaldo, né? O Arthur Arnaldo, que quando trabalhava na Rede Globo, nos jogos de futebol, né, a regra é bem clara. Já virou um bordão dele, né? Sobre verba indenizatória não existe descontos. Não é para existir desconto de imposto de renda. Eu copiei aqui um resumo, gente, que eu fui mais uma vez pesquisar. Um precatório é considerado verba indenizatória quando o objetivo do mesmo é compensar uma perda patrimonial sofrida pelo credor, ou seja, quando não é de remuneração, como no caso do salário, de verbas que vêm para os salários, né, das verbas que entram todo mês para garantir o salário dos servidores, de todos os servidores, e em especial o da educação, que é uma verba bem gorda, do Fundeb. Então, no nosso caso, os precatórios, não é pagamento de salário, ele não vai para a nossa aposentadoria, não vai, de jeito nenhum. Então, é uma indenização, por quê? Porque do período de 98 até 2006, nós professores, não recebemos a quantia que deveríamos ter recebido nos nossos salários. Então, municípios, estados entraram na justiça contra o ente federativo para que esse dinheiro fosse devolvido para os municípios e estados, né? E houve êxito em muitos municípios, estados, né? Houve êxito, né, na garantia dessa verba, no retorno dessa verba. Não é como demorou muito tempo, virou precatório. Existe um limite, um teto, a partir de um determinado valor, vira precatório. Então, a gente recebeu em parcelas, com o do nosso estado também, em parcelas. A diferença é que, inicialmente, nós tínhamos cerca de 95 milhões até no ano de 2022, o principal era aproximadamente 95 milhões, isso sem os juros. Mas todo mundo já sabe da novela, o que houve, o que aconteceu e o porquê nós recebemos na primeira, segunda e iremos receber na terceira uma mixaria, né? Então, voltando à questão desse desconto de imposto de renda. Mais uma vez, é ilegal, inconstitucional esse desconto de imposto de renda sobre qualquer tipo de verba que seja indenizatória. E o precatório do Fundef, como eu acabei de falar, é uma verba indenizatória. É uma indenização que nós estamos recebendo, né, como eu expliquei antes, por não, no período de 98 a 2006, nós não recebemos no nosso salário, nos nossos proventos, o que deveríamos receber. Muito bem. O sindicato APEOC, que é um sindicato dos professores do estado do Ceará e tem uma representação aqui no município de Boa Viagem, ficou à frente desses precatórios, né? Para lutar, para que eles viessem, para que, segundo o próprio sindicato APEOC, para que fosse garantido que 100% desses valores fossem aplicados na educação
e 60% para o magistério, ou seja, para os professores, 40% aplicado em reformas, em obras, dentro da educação. Gente, sobre ainda este assunto. O sindicato APEOC não só não me representa enquanto funcionária pública deste município, não me representa, porque se um sindicato ele já recebe todo mês o desconto em folha dos seus filiados, então, quando ele conquista um direito, algo que é nosso por direito, da classe a qual esse sindicato representa, a gente não já está pagando todo mês? As pessoas, os afiliados, não já estão pagando todo mês? Então, quer dizer, os precatórios, que foi uma conquista segundo a APEOC, teve que contratar a banca de advogado para que conseguisse, porque essa banca de advogado é especialista nesse tipo de trabalho. Pois bem, pois que o APEOC pagasse a banca de advogado que contrataram, pois que a APEOC pagasse, porque a APEOC tem condições, que é filiado demais, gente. São os professores do estado, são os professores de alguns municípios que a APEOC representa, um deles é aqui Boa Viagem, mas tem outros municípios do estado do Ceará que a APEOC também tem a sua representatividade. Então, mas a APEOC diz, não, a gente tem que pagar. Por quê? Porque se não fosse, esses advogados não teria sido conquistado. Ora, eu e alguns colegas meus, muitos, na verdade, infelizmente, a gente assinou um documento onde a gente dava plenos poderes para que advogados nos representassem na conquista desses valores. Isso foi em 2018 que começou. Eu acredito que todo mundo, a maioria dos professores, assinaram ainda no ano de 2018 esse contrato. Eu especialmente, já, na ânsia de receber, principalmente porque era uma bolada, na ânsia de sair esse dinheiro, a gente assinou. Eu especialmente assinei. Mas a coisa foi bem diferente, não é? E com o tempo, quanto mais velho a gente fica mais feio, mas também aprende mais. E uma coisa que eu aprendi foi a pesquisar e a estudar aquilo que é meu por direito, aquilo que é meu dever. Então, esses precatórios não deveriam ter na parcela nenhum tipo de desconto. Nada. Desconto nenhum. Nós deveríamos receber, embora que parcelados, mas na sua totalidade. Mas nós recebemos a abocanhada do imposto de renda, a abocanhada da APEOC e agora, por último, a abocanhada do próprio município, no caso aqui do próprio município de Boa Viagem, que os juros e a correção monetária desse dinheiro, desse valor, não virá 1 centavo para os professores. Porque o certo era, dos juros e da correção monetária, 60% para os professores, 40% para o município. Isso seria o correto, o justo, o certo. Porém, no entanto, todavia, não é desse jeito. Não, só receberemos a parcela limpa e seca, não é? E é isso, infelizmente. Eu peço aqui, antes de passar para o próximo assunto, mais uma vez aos meus colegas professores, os meus colegas funcionários públicos, de
todas as pastas, não só da educação, de todas as pastas, primeiro, vamos fortalecer o sindicato local, que é o Sindboa, que é o sindicato dos funcionários do município de Boa Viagem, de todos os funcionários, de todas as pastas. Vamos fortalecer. Quem não é filiado ainda, se filie, porque nos municípios que têm conquistas concretas para o servidor público, essas conquistas elas vêm através dos sindicatos locais. Então, vamos fortalecer nosso sindicato local, gente. Vamos fazer isso. E como é algo público, essa live, porque se fosse escondido, né, não seria uma live. Eu espero do fundo do meu coração que a APEOC seja extinta aqui no município de Boa Viagem. Ou seja, que todas as pessoas que são filiadas ao APEOC, ou a maioria absoluta, pelo menos, se desfiliem deste sindicato, que aqui no município de Boa Viagem, com exceção da lei da ampliação, não fez mais absolutamente nada, vezes nada, multiplicado por nada, pelo funcionário público aqui de Boa Viagem. Não fez. Se fez, pois dê prova escrita, foto e vídeo, porque eu só acredito assim, igual aquele aluno da escolinha do professor Raimundo. Tem foto, tem documento, tem vídeo, provando por A mais B que a APEOC fez alguma coisa pelo servidor público aqui deste município, além da lei da ampliação. Se existir, por gentileza, diga. Obrigada às pessoas que estão assistindo, né? Que Deus abençoe a todos, uma excelente tarde para todo mundo. Maria de Fátima, que eu não sei se é malvadinha, porque tem várias Marias de Fátima, né? Para Ieda, minha irmã, Eliette, né? Aqui minha conterrânea, mas mora em Fortaleza. Para minha irmã Suzana também, a professora Amparo, né? E os demais que virão a assistir ou queiram assistir posteriormente essa live. Então, gente, sobre os precatórios, era isso que eu tinha para dizer. Primeiro, demora um absurdo quando chega, né, os precatórios, para poder a gente chegar no bolso do professor. E depois a gente perde um bocado e outro tanto em forma de descontos esses que para mim são ilegais, né, na minha humilde opinião são ilegais, né? Está aprovado por A mais B, que é ilegal, que é o do imposto de renda. Da APEOC também é ilegal. Mas eu assinei o contrato, fulano de tal assinou o contrato, mas é ilegal assim mesmo. Então é isso, gente. Fora que é uma esmola, né? Bom, vamos passar agora para quem quiser questionar, fazer alguma pergunta, discordar, fique à vontade. Certo? Tá bom, pessoal? Bom, o segundo assunto é concurso público. Pessoal, aqui em Boa Viagem, em maio deste ano, completou exatos 10 anos do último concurso público que teve aqui no nosso município. Hoje é 2 de setembro de 2025, ou seja, tem mais de 10 anos que o município de Boa Viagem ele não promove um concurso público, não é? Segundo o que já foi dito, né, por quem entende mais do que eu, o concurso público, seja a nível municipal, estadual ou federal, ele é obrigatório até a partir do momento que o número de contratados ele atinge um valor X, né?
Aqui no município de Boa Viagem, eu não sei especificar esse valor, mas atingiu esse valor X, então é obrigação do gestor fazer o concurso público. Mas aqui em Boa Viagem, como eu já disse, tem mais de 10 anos que não existe um concurso público aqui no nosso município. Não é porque não precise, pelo contrário, precise muito. E até melhor para o município, gente. Os contratados, fazendo o concurso, aqueles que passam, eles vão, os descontos vão para o IPM, ao invés de ir para o INSS, que é o contratado. O que acontece é isso. Aquele contratado, os descontos, eles vão, vai para o INSS. Então, é bom para todo mundo, para o município também, com certeza. Mas não é feito. O porquê, bom, aí se alguém souber o porquê, fica à vontade para responder. Mas, por falta de contrato, não é não, gente. Misericórdia, o que existe de contratado no município de Boa Viagem é algo espantoso. Gente, eu tomei conhecimento há alguns dias de que numa determinada escola, isso não é só em uma não, são em todas, existe um funcionário para cada 3 alunos, ou seja, são 150 alunos e 50 funcionários na escola. De uma escola, né? Que eu soube. Veja bem, 3 alunos para cada funcionário. Ou seja, se fizermos a conta de todos os contratados que existem no município, não é? O número é um absurdo, muito, muito além da conta do que aquilo que é necessário. Porque o contrato, ele, quando é necessário e é feito da forma correta, eu pessoalmente não tenho nada contra, acredito que nenhuma pessoa tem nada contra isso, até porque todo mundo precisa de viver, todo mundo precisa de uma renda, de um ganho para poder viver ou pelo menos sobreviver, né? Não sou contra de jeito nenhum. Agora aqui no município de Boa Viagem é porque ultrapassou todos os limites, o número de contratos que existe. Fora os bolsistas, também não tenho nada contra. Fora os bolsistas, contra as pessoas. Eu não tenho nada contra as pessoas, bolsistas ou contratadas. Eu tenho contra pela forma como é feito e o número excessivo que existe. Então, está mais do que na hora do município de Boa Viagem fazer um concurso público, né? Além de garantir uma coisa, algo seguro para aquela pessoa que está agora contratado e eventualmente passando no concurso público, ele tem mais segurança, estabilidade, não é? O município também ganha, porque todos os descontos tirados irão para o município, servirá para o município. Mas o gestor público não faz, né? Fala, mas depois bota uma pedra em cima e simplesmente ninguém fala absolutamente nada do Poder Executivo a respeito de um concurso público. O Poder Legislativo também, a Câmara dos Vereadores aqui de Boa Viagem também nada a respeito de um concurso público, porque a Câmara de Vereadores, enquanto representantes do povo, assim como o Poder Executivo, a Câmara como representante do povo e como aqueles que têm como objetivo
fiscalizar o Poder Executivo, é obrigação de cobrar e exigir que haja um concurso público, né? Então, se faz necessário. Outra coisa, que eu acredito que muita gente talvez não irá gostar, mas eu também não gosto de muita coisa e vejo e escuto, e estou viva, muitos dos contratados que existem, principalmente para a sala de aula, muitos dos contratados, infelizmente talvez seja a maioria, não tem competência nem compromisso para estar na sala de aula. Não posso generalizar e não devo, porque seria um erro cruel. Tem gente boa, sim, em sala de aula que é contratado. Tem professores realmente que dão show. Eu tenho aqui no Bezerril, eu não. Aqui no Bezerril tem, na escola, uma professora, uma jovem professora, que ela é maravilhosa. Ela é espetacular. Mas a maioria, infelizmente, não tem competência, não tem compromisso para estar na sala de aula. Está porque não tem outra opção e quer o ganho, e quer o salário, né? E por aí vai. Então, o concurso público, ele, embora que algumas pessoas, que tudo tem a sua regra e as suas exceções, embora que muitas vezes passe pessoas que não têm tanta aptidão para a sala de aula, mas ele sendo efetivo, né? Fazer o quê? Bom, mas voltando aqui para as vacas magras. Muita gente que não tem competência nem compromisso para assumir os cargos para os quais foram contratados. Não tem competência. Não tem. E a sala de aula especialmente. Lá em sala de aula, o nosso município, algumas escolas foram premiadas com nota 10, né? Não copiei aqui o número, nem o nome das escolas, mas foi colocado em todas as redes sociais do município, né? Acredito que foi divulgado para o país inteiro, talvez até para o restante do planeta, foi divulgado, né? Que algumas escolas do nosso município foram premiadas com nota 10, e o gestor enviou um projeto para a Câmara, agora na última segunda-feira, conhecido como ontem, para dar uma bonificação àqueles professores, nota 10. Muito justo, corretíssimo, merece. Mas todo professor merece, sim, ser valorizado. Professor, eu falo professor de verdade, que dá o sangue, que tem competência, que tem compromisso para ensinar, para construir o conhecimento junto com o aluno. Todos merecem ser valorizados, todos, sem exceção, que é o que não acontece aqui no nosso município. É uma desvalorização absurda o que o professor, o que o funcionário público, de modo geral, especialmente os de nível superior, é absurdo, a falta de reconhecimento que a gente tem. Pessoal da saúde, da educação, não sei se de outras secretarias, mas da saúde, da educação, pessoal de nível superior, o que ganha é, sinceramente, vergonhoso para o município o que esses servidores ganham. É uma tristeza. O piso do magistério, no caso da educação, hoje, agora em 2025, passou para 4.800 e alguma coisa. Quase 4.900. O piso. Isso é o valor bruto. Muitas pessoas que não são da área da educação, especialmente que não são professores, pensam que os professores de Boa Viagem tiram, quem tem as 40 horas, que praticamente são todos os professores, tiram 4.900, 5.000. Não é, gente. Tem muito desconto. Tem desconto de imposto de renda. Tem um desconto que vai para o IPM, que é o Instituto de Previdência do município, não é?
e empréstimo, que praticamente 100% funcionalismo público, todos, não só da educação, tem empréstimo, justamente por ser um salário medíocre, e nós vivermos em um país onde a carestia, onde o preço de tudo sobe muito mesmo, muito, não é? Não dá para praticamente nada, mal dá para a gente se alimentar, comprar remédio e fazer exame, uma consulta particular. Isso para uns poucos que se sacrifica para poder pagar um exame, uma consulta particular, porque o SUS, misericórdia, só não fizeram enterrar, mas há muito tempo que morreu. Então, gente, os empréstimos são feitos, as pessoas não fazem, não é para brincar, não é para, vou fazer esse empréstimo porque eu quero fazer uma viagem, ou vou passear. Não, é por necessidade. É por necessidade, porque o salário é medíocre, é horroroso, horrível aqui no município de Boa Viagem, né? Nós que temos nível superior, eu digo nós porque eu tenho, graças a Deus, e muitos funcionários aqui, tanto da saúde quanto da educação. Eu não cito as outras secretarias, gente, porque a saúde eu tenho já um certo conhecimento por conta do sindicato Sindboa, que nos informa a esse respeito. E a educação é porque é a classe a qual eu faço parte. Então eu tenho um conhecimento maior. Nós que temos nível superior, ganhamos como se tivéssemos apenas o ensino médio, o antigo segundo grau, para quem é da minha época, né? Só isso, quem tem só o ensino médio. Não existe no município de Boa Viagem um plano de cargos e carreiras, que é um assunto que eu vou já falar, de novo, vou falar sobre isso. Então, aqui no município, tem pessoas que têm um absurdo de pós-graduação, tem colegas que têm mestrado, né? E, no mínimo, uma graduação. Então, ou seja, praticamente 100% dos nossos professores tem nível superior, mas só ganha como se tivesse apenas o ensino médio, só como se tivesse apenas o ensino médio. Quem já se aposentou, que não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, porque realmente os custos são altíssimos, não teve essa oportunidade, ele já está na lei, que é o piso do magistério, ou seja, o salário para quem tem só o médio com o antigo magistério, que é o ensino técnico. Agora, quem tem nível superior, o salário está muito, muito defasado. Muito defasado. Então, a respeito desse assunto eu entrei já um pouco até no plano de cargos e carreira, mas esse assunto era concurso público. Então, gente, o gestor já falou algumas vezes, citou algumas vezes que vai haver concurso público, mas entre o que a gente fala e o que a gente faz, existe assim um abismo, na maioria das vezes um abismo de distância. Já estamos em setembro, não é? O tempo está voando, ano que vem é ano eleitoral, dificilmente, praticamente impossível no ano que vem haver concurso público. Então, se não for feito ainda este ano, então esqueçam, que eu não acredito que haverá mais. Passando deste ano, eu não acredito que nesta gestão haverá um concurso público. Bom, é mais uma coisa que é revoltante. Para mim quem não se revolta com coisas que não são feitas de forma correta, eu só tenho a dizer uma coisa, eu tenho muito pena, eu tenho dó, né?
O terceiro assunto, gente, aqui que eu coloquei é justamente o plano de cargos e carreira, que é aí onde é corrigido as injustiças, não é, em relação a salários para